Você precisa escrever o seu projeto de pesquisa do seu TCC, do seu mestrado, do seu doutorado, mas você vem enrolando há meses porque não faz noção o que tem que constar num projeto de pesquisa, certo? Eu sei, eu conheço vocês, meus alunos, muito bem! Então esse vídeo foi feito para vocês porque eu ensino quais são os itens de um projeto de pesquisa, qual que é o conteúdo mínimo que um projeto de pesquisa de TCC, de mestrado, de doutorado tem que constar. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais saudável do Brasil. É isso aí, é o seu canal sobre saúde baseada em evidências. Aqui vocês encontram o beabá de tudo sobre saúde baseada em evidências. Quer praticar a saúde baseada em evidências? É aqui. Quer aprender como praticar a saúde baseada em evidências? Você encontra aqui numa linguagem simples, acessível e em torno, numa média de 9 minutos. Então, 9 minutos para você de informação, 9 minutos de informação de excelência, vai ajudar você na sua área, vai ajudar você a buscar seus artigos científicos que você precisa para preparar uma palestra, vai ajudar você a formular sua pergunta clínica para o seu TCC, para o seu mestrado, para o seu doutorado, vai te ajudar todas as ferramentas que a gente tem na saúde baseada em evidências, como a avaliação crítica da literatura, que é uma ferramenta super importante, porque tem a ver com o posicionamento de uma outra pessoa, com o posicionamento dos nossos pacientes e muito mais. Aqui a gente ensina passo a passo de como até fazer uma revisão sistemática, como registrar uma revisão sistemática no Cochrane e muito mais. Então se inscrevam no canal, porque esses vídeos são para vocês, feitos com muito carinho. E a gente tem uma segunda vertente, que é onde tem a thumb das cores, da cor azul, que mostra, que responde todas as perguntas na área da saúde, ok? Só que tudo baseado em evidências, não é o que eu acho, não é o que o Dr. Mané acha ou o Dr. José acha, é tudo baseado em evidências. Nossas respostas são preparadas, estudadas, meticulosamente detalhadas e preparadas num roteiro simples para vocês e para todos os brasileiros. Então já se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque esse canal vai bombar e já tá bombando, hein? Hoje eu vou falar para vocês sobre os itens que precisa constar num projeto de pesquisa, o conteúdo mínimo de um projeto de pesquisa, quer seja para o seu TCC, para o seu mestrado, para o seu doutorado. Então você tem que ter alguns itens importantes para constar nesse projeto. E essa aula vai ser aula formato tutorial no computador, então eu te vejo lá no computador. Até mais! Bom, pessoal, vamos lá então. Olha, eu não vou falar sobre os elementos pré-texto, como por exemplo capa, lista de abreviatura, sumário, nem sobre os elementos que vêm após o texto, como os apêndices, anexos, porque cada instituição tem suas próprias normas. Eu vou me concentrar em falar o que um projeto de pesquisa precisa ter no mínimo, tá? Quais são os mínimos itens de um projeto de pesquisa. Mas vocês têm que estar cientes de que os elementos pré e pós-textos também são importantes e fazem parte de um projeto de pesquisa. E aí vocês têm que se informar na instituição de vocês qual que são essas normas, tá bom? Então vamos lá. A introdução é o primeiro item que tem que compor o projeto de uma pesquisa. Introdução é a significância do assunto, é a exposição sucinta e objetiva do tema que foi escolhido por vocês. A pesquisa ela deve ser motivadora e deve gerar uma curiosidade científica. Ela tem que ter uma pergunta com relevância clínica. Se não tem relevância, então parem, reveem a sua pergunta, porque vocês vão estar perdendo o seu tempo, o tempo do orientador, para um trabalho que vai ficar encostado. Vocês vão ver que,
vocês vão fazer na introdução, vocês vão pesquisar por meio de levantamentos bibliográficos, ou seja, vocês vão ter que pegar documentos, pegar artigos, pegar referências sobre o seu assunto, e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer uma estratégia de busca e buscar esses artigos, essas referências nas bases de dados, e você vai ter que ler criteriosamente esses textos e organizar uma documentação. Hoje em dia já existem softwares como o EndNote e o Mendeley, que ele é gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, que vocês conseguem colocar as referências, organizar nesses softwares. Uma introdução, ela basicamente... Vocês vão falar o que é a doença que vocês estão pesquisando, a condição clínica. Vocês vão ter que falar da prevalência dessa doença em contexto nacional e internacional, salvo exceções. Dependendo do assunto, é interessante abordar sintomas, sinais, etiologia, diagnóstico e tratamento. Claro que vai depender do assunto e o quanto profundo vocês vão abordar vai depender também do tema, como vocês querem costurar aquela ideia. O que é referente à definição daquela doença que vai ser estudada, né? Da conceituação dos termos. E deve conter uma rápida referência dos trabalhos anteriores dedicados ao assunto abordado, exceto em revisões sistemáticas, que é um dos intuitos da revisão sistemática, é recuperar todos os estudos pertinentes sobre o mesmo assunto, tá bom? Além disso, não deve conter conclusões nem resultados no seu projeto de pesquisa, na sua introdução. Imagina, isso acarretaria o quê? Um desinteresse total pela leitura do seu texto. Se você vai já me falar das suas conclusões ou resultados na sua introdução, eu não vou ler mais sua tese, eu vou parar por ali, eu não vou ler mais seu projeto de pesquisa, nem seu TCC. A introdução é a apresentação do trabalho, é a explicação dos motivos que levaram o autor, que te levaram a realizar essa pergunta, a realizar essa pesquisa. Para que é importante fazer pesquisa? Para a gente produzir conhecimentos, para a gente produzir respostas às perguntas que a gente ainda tem dúvidas, tá bom? Tabelas, gráficos e ilustrações são geralmente aceitáveis. Se você estiver falando, claro, se for pertinente àquele conteúdo. Se eu, por exemplo, quero mostrar uma figura, uma ilustração sobre determinada técnica cirúrgica, posso constar na minha introdução, sem problemas algum. E por último, a gente tem que ter uma justificativa. Então veja que a introdução, vocês vão fazer... Claro, subitens daquela introdução relacionado com o assunto em questão, só que o último subitem que você vai entrar na introdução vai ser a justificativa. E a justificativa, ela tem mais ou menos meia página, só que você tem que escrever casando todas as variáveis que você for estudar e mostrando relevância clínica para o leitor. Já peguei várias teses que não casaram as variáveis, fica uma coisa solta, desinteressante, sem pé nem cabeça, porque essas variáveis todas têm que serem estudadas. Aqui eu mostro um exemplo de uma introdução, então eu particularmente gosto de fazer uma página e meia de uma introdução mostrando tudo que eu vou abordar na própria introdução. Só que aí depois eu abro subtópicos e falo mais profundamente daquele assunto. Essa primeira página que eu faço de introdução, uma página e meia, no final eu vou dar para o leitor o que eu vou estar estudando. Depois, claro que eu vou abrir subtópicos 1.1 contexto, 1.2 diagnóstico, 1.3 etiologia. Aí eu vou aprofundando à medida da relevância daquilo para a minha pergunta clínica, ok? E estando ciente que o último subitem, vamos supor que é 1.4, vai ser a minha justificativa. E aí depois a gente vai entrar no segundo item principal, que são os objetivos. Nos objetivos, a gente sempre vai ter um objetivo geral, mas não necessariamente a gente vai ter um objetivo específico, vai depender muito. Nesse exemplo, o objetivo geral seria reduzir a incidência de eclâmpsia durante a gestação.
Um objetivo específico seria verificar se o sulfato de magnésio, uma intervenção, é mais efetivo quando comparado ao placebo na redução da incidência de eclâmpsia durante a gestação. Vale ressaltar que tem vídeos aqui no 9 Minutos sobre como formular uma pergunta clínica voltada para intervenção, como formular uma pergunta clínica voltada para prognóstico. Eu vou deixar aqui no canto para vocês o link. Essa pergunta clínica, ela tem que ser baseada no 4 itens-chave. Eu ensino esses vídeos para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá depois que vocês assistirem esse vídeo. E vocês vão ver que o objetivo deriva do meu pico. O título deriva do objetivo. A pergunta, o objetivo, hipótese, todos eles vão derivar da minha pergunta clínica. Então, uma vez que vocês sabem o que vocês vão estudar, fica mais fácil fazer o objetivo, a hipótese, a pergunta e inclusive o título. Então, o objetivo geral seria reduzir a incidência e notem que no específico eu mostro qual que é a intervenção, qual o meu grupo controle, por isso que se torna mais específico. Eu, particularmente, quando existe esse tipo de cenário, eu particularmente coloco apenas esse aqui como objetivo geral. E aí, nesse caso, eu vou ter objetivo geral, verificar se o sulfato de magnésio é mais efetivo quando comparado ao placebo na redução da incidência de eclâmpsia durante a gestação. E aí, se eu tenho essa pergunta e somente essa pergunta, eu gosto de deixar apenas ela como objetivo geral e, claro, nesse caso eu não vou ter objetivo específico. Objetivo específico é interessante quando você tem vários outros objetivos, mini objetivos dentro de um geral. Agora, não adianta eu falar que eu quero reduzir a incidência de eclâmpsia durante a gestação e colocar no objetivo específico diminuir a incidência de eclâmpsia durante a gestação, ou seja, só mudar o verbo. Não é objetivo específico. Cuidado com a redundância no objetivo de vocês. A hipótese nula, você irá em busca dos dados para refutar essa hipótese de nulidade. Então, a hipótese nula, sempre vocês vão começar com não há diferença entre terapia X versus Y. Nesse caso, não há diferença entre o uso de sulfato de magnésio e o placebo na redução da incidência de eclâmpsia durante a gestação. Eu também gosto de colocar a hipótese alternativa, porque vai mostrar para o leitor onde eu estou apostando as minhas fichas quando não está claro. Nesse exemplo, está muito claro que eu estou apostando as fichas no uso de sulfato de magnésio e o placebo é meu grupo controle. Entretanto, às vezes eu tenho 2 intervenções ativas, 2 técnicas ativas, 2 medicamentos e eu quero mostrar para o leitor aonde que eu estou apostando as fichas. Aí eu abro hipótese alternativa. E aí eu teria a hipótese alternativa, que seria uma sentença afirmativa igual à pergunta. Ou seja, a hipótese alternativa ficaria: o uso de sulfato de magnésio em pacientes com pré-eclâmpsia reduz a incidência de convulsões durante a gestação. Tá bom? E a minha pergunta é uma derivação da minha hipótese nula ou da hipótese alternativa ou dos objetivos em formato de pergunta. Então aqui, para vocês terem uma ideia, entra o segundo item de um projeto mínimo de pesquisa, meu objetivo geral, aqui é uma outra pergunta, tá bom? Objetivos específicos, aí eu entro pergunta, hipótese, tudo embaixo do meu item grande objetivos. Entretanto, as instituições podem mudar a normativa da onde você vai incluir pergunta, hipótese. Tem instituições que colocam o objetivo como item 1.2, tá? Dentro da introdução, mas aí vai de acordo com a instituição. E aí a gente entra em material e métodos. Dentro do material e métodos, vocês vão ter tipo de estudo. Tipo de estudo é o desenho de estudo. É um estudo transversal? Então coloquem tipo de estudo, 2 pontos, na linha a seguir, estudo transversal. É um ensaio clínico? Tipo de estudos, 2 pontos, ensaio clínico randomizado. É uma revisão sistemática? Tipo de estudos, 2 pontos, revisão sistemática da literatura. No caso da revisão sistemática, que é um estudo secundário, a gente pode omitir o material, porque eu não vou ter nenhum material, diferentemente de estudos que vão a campo.
O outro item dentro da metodologia é o local do estudo. Eu tenho que falar aonde aquela pesquisa está sendo realizada. É no ambulatório? É num serviço de saúde secundário? Serviço terciário? É numa instituição? Então, por exemplo, o estudo será desenvolvido no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp. O estudo será desenvolvido no Departamento de Clínica Médica da Universidade tal, ok? Valendo ressaltar que o verbo tem que ser no futuro. O projeto de pesquisa é o estudo será realizado. Quando você for defender, você passa os verbos para o passado. O estudo foi realizado. Critérios de elegibilidade é um outro item que tem que ter dentro da sua metodologia, um item muito importante, que vai falar dos critérios de inclusão e exclusão. Valendo ressaltar que um critério de exclusão, ele nunca pode ser o oposto de inclusão. Por exemplo, pacientes com síndrome de Down é meu critério de inclusão. Critério de exclusão, pacientes sem síndrome de Down. Não, isso não pode ocorrer. O seu critério de exclusão nunca pode ser o oposto do critério de inclusão, pessoal. Critério de exclusão seria algum paciente que não se encaixa dentro do meu critério de inclusão. Por exemplo, pacientes com síndrome de Down e diabetes. Então, vou excluir pacientes que se encaixam no meu critério de inclusão, por exemplo, pacientes com síndrome de Down, só que apresentam uma comorbidade, como, por exemplo, diabetes. Depois eu preciso ter esse outro item, definições dos eventos a serem computados. No exemplo da eclâmpsia, definimos pré-eclâmpsia como hipertensão arterial ou pré-existente, acompanhada de excesso de proteína na urina após a 20ª semana de gestação, blá, blá, blá. É toda a definição que eu preciso, tá? Outro item, como os dados serão coletados. Como os dados serão coletados, então eu tenho que falar, por exemplo, para o exame de proteinúria, a urina será coletada pela manhã no 15º e 20º dia de todo mês. Quando e como vai ser coletado, ok? Cálculo do tamanho amostral tem que estar no seu projeto, é considerado conteúdo mínimo de um projeto de pesquisa. Para cada pergunta clínica, eu vou ter um cálculo específico a ser realizado. Consultem um estatístico. E se eu tiver uma amostra de conveniência, eu posso substituir facilmente o cálculo do tamanho da amostra. Entretanto, eu tenho que ainda ter esse item. Então, eu vou ter esse item, cálculo do tamanho da amostra, na minha metodologia, 2 pontos. A amostra foi de conveniência. E aí eu não preciso calcular o quanto eu preciso de participantes para cada grupo. Eu não preciso fazer o cálculo nem apresentar a fórmula. Mas claro, eu tenho que ter uma justificativa plausível para eu lançar a mão de uma amostra de conveniência. E o último item, análise estatística. A análise estatística ela já deve ser definida a priori. Vocês têm que entrar em contato com o estatístico para discutir qual que é a análise estatística que vai melhor casar com o seu estudo. Então, entrar em contato com o estatístico antes de começar o seu estudo. Então, aqui é um exemplo. Tem algumas instituições que querem deixar método no plural, outras no singular. Aí, 3.1, tipo de estudo, local do estudo, critério de inclusão, critério de exclusão ou critérios de elegibilidade no mesmo item. Aí, dentro desse mesmo item, vocês vão falar de critério de inclusão e exclusão. Bom, observações. Num projeto de pesquisa, eu posso ter um item após a metodologia, após a seção de métodos, chamada de problemas potencialmente esperados. E aí vocês podem discorrer dos problemas que seu projeto espera encontrar. Eu posso ter também considerações éticas, em que eu apresento o termo de consentimento em anexo. Eu posso ter recursos e custos estimados também, tá? Então, é para quando eu preciso planejar, fazer planilhas, para cálculo do quanto será necessário para conduzir aquele estudo adequadamente, quanto custarão os telefonemas, cartas, medicamentos, transportes, exames. Então, eu posso abrir um item com isso, posso abrir uma seção chamada recursos e custos estimados, e tem muitas pessoas que gostam de incluir no projeto de pesquisa conclusões/convicções.
Aqui, diferentemente da conclusão final, porque eu não conduzi minha pesquisa, eu estou planejando, estou fazendo um protocolo, um planejamento, um projeto de pesquisa, eu vou escrever as convicções daquele projeto de pesquisa, o que eu acredito que eu vou encontrar, o que torna ele viável, o quanto confiante eu tô para me sacrificar por esse projeto, para poder apresentar todas as etapas, tá? E as referências vão ser a última sessão, que tem que compor o conteúdo mínimo de um projeto de pesquisa, que vai ser tanto no estilo Vancouver ou estilo ABNT, que eu vou apresentar essas referências de acordo, claro, com a minha instituição. Aqui é o exemplo de uma lista de referências no estilo Vancouver. E por último, a gente tem o que é chamado de bibliografia consultada. Bibliografia consultada é a parte de uma obra na qual a gente lê ou consulta alguma coisa, mas não cita no corpo do texto. Entretanto, essa leitura que a gente fez desse documento ajudou indiretamente na tese. E aí a gente vai referenciar essa consulta, esse material aqui em bibliografia consultada. Aqui é um exemplo de uma referência de um livro que eu tirei a citação da minha tese de mestrado há muitos anos atrás, e eu coloquei a citação que eu retirei desse livro, eu coloquei a referência dele aqui. Essa é uma outra referência que eu utilizei para poder elaborar sistematicamente a minha tese, a estrutura, a formatação, além das regras da instituição. Como eu utilizei essa referência para me ajudar a estruturar sistematicamente a minha tese, eu joguei aqui em bibliografia consultada, ok? E aí, gostou? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deem like para vocês não terem, sabe o que? 9 minutos de azar. Ai meu Deus, que horror! E azar de professora pega, viu? Pessoal, é o seguinte, chega de enrolar, senta na cadeira, continua aí sentado na sua cadeira e começa a escrever. É uma delícia escrever, é uma delícia, você vai ver o resultado, mesmo que você tenha dificuldade, permaneça, persista, não saia da cadeira enquanto todos esses itens estiverem perfeitos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aproveita que o canal ainda é novo, eu não tenho ainda milhões de seguidores e eu vou responder todos os seus comentários. Está inseguro? Quer deixar sua hipótese aqui? Não tem certeza da sua pergunta clínica? Do seu objetivo? Deixa aqui embaixo, eu vou responder para vocês. Olha que coisa boa, vai passar pelo meu crivo crítico e você vai colocar na sua tese de mestrado, doutorado ou TCC. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo da semana que vem. Vocês não têm noção do que eu vou passar para vocês. Se inscrevam, vocês estão curiosos, né? Se inscreva no canal para ver o vídeo da próxima semana. E é isso aí. Beijos, beijos, beijos.